texto da nossa exposição nesta noite será no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 23. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas 23, do 33 ao 43. E antes de fazermos a leitura do texto, eu queria falar com as nossas crianças que estão aqui presentes. Provavelmente quando você chegou, você recebeu uma folha. Se você não pegou, peço que vão até os diáconos para pegar. Nessa folha você vai preencher aquilo que você entender do sermão. Você vai anotar o texto que foi lido, vai falar quem foi o pregador, vai colocar seu nome, a data de hoje, e você vai desenhar e escrever com base no que você ouviu hoje. E o que é que você vai desenhar? Não é para você desenhar qualquer coisa, é para você desenhar aquilo que você ouviu no sermão. Você pode desenhar as ilustrações, as aplicações. Por exemplo, hoje eu vou pedir que vocês façam 2 principais desenhos sobre o sermão. O primeiro deles vocês vão fazer de um super-herói com um poder muito forte, mas sendo zombado pelas pessoas em sua volta, porque ele não pode usar o seu poder para se salvar. Ele estará em uma situação difícil e você vai desenhar ele sendo zombado pelas pessoas. E o segundo desenho você vai fazer um filho muito sujo, mas se achegando a seu pai e sendo recebido com um grande abraço por parte do pai. Entenderam quais são os desenhos que vocês vão fazer? Se precisarem de ajuda, podem pedir aí aos pais que eles vão ajudar vocês. E vocês vão anotar as verdades que vocês ouvirem ao longo do sermão. Aquilo que chamar a atenção de vocês, vocês vão anotar também. Se precisar de qualquer ajuda, podem pedir aos pais que eles vão ajudá-los a preencher esse papel com o tema da mensagem. E quando terminar o culto, nós vamos lá para tirar uma foto bem bonita, cada criança segurando as suas anotações do sermão. Certo? Então vamos à leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 33 até o verso 43. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, em verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós nos aproximamos de Ti neste momento porque queremos aprender do Senhor. Como nós cantamos, nós carecemos inteiramente do Senhor e precisamos ser alimentados pelo Senhor. Por isso, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para ouvirmos a Tua palavra e aplicarmos em nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Voltando a falar com as nossas crianças, eu pedi para vocês desenharem um super-herói. Agora imaginem que vocês são esse super-herói. Vocês têm um grande poder, talvez super força, grande velocidade. Só que vocês estão em uma situação difícil, em uma enrascada. Só que uma pessoa, quando deu o poder para vocês, falou que vocês nunca poderiam usar esse poder para benefício próprio. Ou seja, vocês poderiam usar o seu poder para salvar os outros, mas vocês não poderiam ser salvos por esse poder. E vocês estão nessa situação difícil e as pessoas começam a olhar e falam: nossa, mas ele não era super forte? Ele não tinha super velocidade? Como é que ele não consegue sair dessa situação? O que é que você faria nessa situação? Sendo zombado, sabendo que você tem o poder de se salvar, mas não pode fazê-lo, porque alguém te proibiu de fazer isso. Como é que você reagiria? Será que você seria tentado a usar esse poder quando vê as pessoas zombando de você? Preste atenção como é mais ou menos isso que acontece aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo tinha todo o poder para se salvar daquela situação na qual ele estava.
Mas ele havia estabelecido um pacto com o próprio Deus, no qual ele havia dito que passaria por todo aquele processo para salvar o seu povo. Lembrem-se quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo. O diabo ofereceu para ele um atalho, para ele sair daquela situação, para ele não precisar passar pela cruz. Mas o que é que Jesus fez? Resistiu à tentação e preferiu seguir o caminho da cruz, mesmo sendo dolorido, mesmo sendo zombado, mesmo tendo o poder de sair, porque ele preferiu ser obediente ao Senhor. Olhar para a crucificação de Cristo nos traz grandes ensinamentos sobre quem é o nosso Senhor. Nos traz grandes ensinamentos sobre a graça de Deus pronto a nos salvar, a nos perdoar. A cruz é a manifestação da graça de Deus a nós, pecadores. E quando nós contemplamos a cruz do Senhor, o que é que nós aprendemos? O que é que a cruz de Cristo tem a nos ensinar? É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. O tema do sermão nesta noite é: o que a salvação pela morte de Cristo o ensina? O que é que a salvação pela morte de Cristo pode ensinar a você? Em primeiro lugar, a salvação pela morte de Cristo ensina que você é pecador diante de Deus. A cruz ensina que você é pecador diante de Deus. Observe como o texto começa. O texto começa dizendo que Jesus Cristo foi crucificado no meio de dois malfeitores. E essa imagem trazida pelo evangelista aqui para nós é para nos trazer estranheza. Porque quando nós olhamos todo o resto do evangelho, quando nós estamos olhando a narrativa escrita por Lucas e chegamos até aqui, nós vemos que Jesus não estava sendo crucificado justamente. Cristo não tinha cometido pecado algum que o fizesse digno de morrer na cruz. Pelo contrário, ele era um homem puro, santo, íntegro. Mas aqui ele estava sendo crucificado com dois malfeitores. Agora sim, com duas pessoas que eram dignas de estar naquela situação. Por isso nós somos chamados a olhar com estranheza o que está acontecendo aqui. Eles estão matando o autor da vida, como Pedro nos diz em Atos capítulo 3. Aquele que criou todas as coisas agora estava sujeito a homens maus, que haviam tramado um plano para matá-lo. O autor da vida estava sendo crucificado. De fato, é uma cena para nos mostrar a estranheza de tudo isso. E a morte na cruz, irmãos, não era algo simples naquela época. Cristo não estava sendo morto simplesmente por decapitação, como Paulo foi, sendo um cidadão romano. Cristo estava sendo exposto ao pior e mais vergonhoso tipo de morte daquela época. A cruz não era simplesmente a morte mais dolorosa, ela era também a morte mais humilhante. Ele não poderia fazer nada, humanamente falando, para sair daquela situação, e ele era exposto ao povo que passava, sendo ridicularizado, sendo zombado por causa daquela situação. E pior, ele estava sendo contado entre dois transgressores, dois malfeitores. Cumprindo-se assim aquilo que Isaías 53:12 nos diz: ele foi contado com os transgressores. De fato, é uma cena que nos mostra o quanto aquele povo estava vivendo em ignorância e desconhecimento. Por essa razão, Jesus mesmo diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. E com isso, Cristo não quer dizer que eles não eram culpados. Porque como nós vimos alguns sermões atrás, a ignorância também é pecado. Na verdade, ela é resultado do pecado. Muitas vezes nós cometemos pecados por ignorância, mas são dignos de condenação, dignos de culpa. Mas eles estavam ignorantes aqui porque se eles reconhecessem o poder de Cristo Jesus, de forma alguma, eles o matariam. Porque saberiam que ele é o verdadeiro Deus. Saberiam que ele poderia trazer juízo sobre eles, como de fato trouxe. Cristo Jesus, em Lucas capítulo 21, traz o seu sermão profético. E naquele contexto ele diz que todos aqueles que rejeitaram a Jesus, especialmente o povo judeu, para quem ele tinha vindo, seriam condenados por Deus no ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém. E se aquelas pessoas soubessem que estavam matando o Messias ungido, o Filho de Deus, e soubessem que aquele juízo viria, eles nunca fariam aquilo. Seria loucura. Nós também não faríamos uma coisa dessa, sabendo que essa pessoa tem o poder de nos destruir, o poder de nos matar. Mas eles eram ignorantes. O pecado trouxe a eles ignorância. O pecado causa isso em nós, irmãos. O pecado nos traz cegueira, nos traz falta de entendimento espiritual. O pecado faz com que nós não entendamos o plano de Deus, não entendamos o seu agir, e por isso nós somos movidos a viver pela ignorância. É por isso que em Judas, versículo 10, o autor nos diz que aqueles que não entendem, difamam e se corrompem como brutos sem razão. A falta de entendimento faz com que eles cada vez mais busquem a corrupção e vivam em pecado. É por essa razão que no Salmo de número 2, as nações se juntam para conspirar contra o Senhor, para tentar se desvencilhar dos seus laços. Mas o que o salmista nos diz? Ele nos diz que isso é vão, é tolice tentar se desfazer dos laços do Senhor. O Senhor é soberano. O Senhor destrói todos aqueles que se rebelam contra Ele. Por isso eles estavam fazendo isso de forma ignorante.
Deus tinha todo o poder de destruí-los naquele momento. Aquele homem que estava sendo crucificado era verdadeiro Deus. Se ele quisesse, ele poderia trazer uma legião de anjos para salvá-lo daquele momento. Mas ele não faz isso. E ele passa então a ser ridicularizado e zombado. Mas antes de continuarmos a exposição, nós podemos ver aqui a triste realidade que o pecado nos trouxe e muitas vezes nos traz. O pecado faz parte da nossa vida, sem Cristo. Sem Cristo nós somos ignorantes, mortos em nossos delitos e pecados. Não temos condições de nos achegar a Deus, por isso vivemos essa vida de ignorância e corrupção. Verdadeiramente perdidos. Não há nada em nós que nos faça ser salvos por Deus, ou sermos recebidos por Ele. Esse é o primeiro passo para reconhecermos a grandeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós também éramos como esses homens, ignorantes e mortos em pecados, sem qualquer capacidade ou disposição de fazermos aquilo que é bom diante do Senhor. Também somos dignos de condenação. E apenas quando nós reconhecemos que nós somos culpados de grande pecado diante do Senhor, é que nós podemos entender a grandeza da obra de Cristo na cruz por nós. Por isso reconheça que você também era morto em seus delitos e pecados. O pecado fazia com que você fosse condenado diante de Deus. E se não fosse a maravilhosa graça de Cristo Jesus demonstrada na cruz, você seria como esses homens descritos no texto, ignorantes e mortos nos seus pecados. Mas observem o que a ignorância faz no texto. Verso 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A cena aqui descrita é uma cena de grande blasfêmia contra o Senhor. Todas aquelas pessoas que talvez antes tivessem cantado Hosana ao que vem em nome do Senhor, agora estavam gritando que ele era um impostor. Ele se dizia rei dos judeus, se dizia o Cristo enviado por Deus, o Filho de Deus, aquele que cumpriria as promessas e profecias do Antigo Testamento, aquele homem poderoso que havia curado e salvado tantas pessoas, agora não tinha poder para se curar, para se salvar daquela situação, para descer da cruz. É isso que eles estavam fazendo aqui, estavam duvidando do poder de Deus. Todos estavam zombando dele, o texto diz, as autoridades judaicas, as autoridades romanas, os soldados, os próprios malfeitores que estavam sendo crucificados do lado dele estavam zombando também, estando sob a mesma condenação. Nem neste momento eles temeram. E ainda que na continuidade do texto nós vejamos que um dos malfeitores foi salvo, no começo os dois estavam zombando. Observe o que diz Mateus 27, verso 38. Mateus capítulo 27, verso 38. Quando Mateus está narrando a crucificação de Jesus, ele diz: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce desta cruz. O 41 diz que os sacerdotes também faziam isso, 42. E 44 diz: os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os 2 ladrões, a princípio, estavam blasfemando contra Jesus. Os 2 ladrões faziam parte daquele grande coro de pessoas que blasfemavam, porque ele havia dito ter poder, e de fato ele era poderoso. Mas naquele momento, ele estava passando por aquilo em obediência ao Pai. Ele teria todo o poder de sair daquela cruz, mas se ele saísse, ele não cumpriria o propósito para o qual ele veio, para o qual ele foi designado. E esse é o estado do homem sem Deus, um estado de zombaria. As pessoas que não entendem os planos e desígnios de Deus, muitas vezes zombam do seu plano, da sua providência e do seu propósito. E como nós vimos, de fato, Cristo tinha o poder de salvar a si mesmo se ele quisesse. Lá no Getsêmani ele havia dito para Pedro que se ele quisesse ele poderia chamar uma legião de anjos para impedir que ele fosse preso, e o mesmo ele poderia fazer aqui. Mas na eternidade ele havia firmado um pacto com o Pai. O Pai havia lhe prometido a glória e um povo para si. Mas para isso ele precisava passar pela cruz. Para isso Cristo Jesus precisava viver uma vida de total obediência ao Senhor na sua vida, cumprindo todos os preceitos da lei que nós não podemos cumprir, e ir até a cruz para morrer como sacrifício em nosso lugar. Nós que deveríamos morrer como esses malfeitores,
Nós deveríamos estar no lugar de Cristo Jesus por causa dos nossos pecados, dignos, merecedores da condenação. Mas Cristo morreu para que os pecados do seu povo fossem expiados e fossem cobertos. Ele quis se oferecer. E por isso o autor aos Hebreus vai dizer que ele aprendeu a obediência nas coisas que ele sofreu. Cristo é o verdadeiro modelo e padrão de obediência para nós, porque nós, por causa do pecado, somos desobedientes diante do Senhor. Somos alheios a tudo aquilo que Ele nos manda e nos ordena que façamos. Mas Cristo Jesus foi aquele que verdadeiramente obedeceu. E por isso, como nosso Salvador, Ele pode nos fazer, nos capacitar a obedecer ao Senhor. Por isso que a obra da salvação envolve a nossa santificação. Nós antes éramos desobedientes, mortos em delitos e pecados, na mesma ignorância desse povo que blasfemava contra o Senhor. Mas agora, unidos a Cristo Jesus, salvos pela cruz, Ele nos capacita a obedecermos. Não pela nossa força, mas pela força dEle que obedeceu. Mesmo em um momento de zombaria, talvez sendo tentado a descer da cruz para cessar aquela zombaria, Cristo permaneceu obediente. Suportou a dor que Ele estava passando, mas também a zombaria que Ele estava sofrendo. Mas toda essa cena que é narrada nos primeiros versículos de Lucas que nós vimos, nos mostram a realidade do nosso pecado. Nós somos grandes pecadores diante de Deus. Nosso pecado é uma triste realidade que nos expõe à necessidade de um Salvador. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Por isso, a primeira verdade que a cruz nos ensina é que nós somos pecadores diante de Deus. Você é um pecador diante de Deus. Mas, em segundo lugar, a salvação pela morte de Cristo ensina que você precisa se arrepender. Se por um lado você é pecador, a segunda verdade que o texto nos ensina é que você precisa se arrepender dos seus pecados diante de Deus. É isso que a continuidade do texto nos ensina. Observe o versículo 40 de Lucas 23. Respondeu-lhe, porém, o outro e o repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Lucas narra aqui um milagre. Aqueles dois malfeitores estavam zombando. Mas imaginem a cena. Em determinado momento, de forma súbita e miraculosa, um desses malfeitores para de zombar. Nós não sabemos ao certo qual foi o momento em que ele parou de zombar. E não sabemos a razão, se talvez ele se lembrou das pregações de Jesus na sua vida. Se talvez ele viu a reação de Jesus a tudo aquilo de forma serena e calma. Se talvez ele ouviu a frase de Jesus dizendo: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não sabemos o momento e nem como, mas Deus tocou no seu coração. Aquele malfeitor que também zombava, agora reconhece que ele estava sofrendo aquilo de forma merecida. Ele era um pecador. Ele era um criminoso. Estava recebendo aquela condenação de forma justa. Mas Jesus não. Jesus nenhum mal havia feito para estar naquele lugar. Ele reconheceu que ele era devedor, mas Cristo não. E por isso ele agora é levado a repreender o outro malfeitor. Ele se vira ao outro malfeitor e diz: você e eu estamos sendo condenados de forma justa. Você não deveria estar zombando a ele, porque nós somos condenados justamente, mas este nenhum mal fez. Ele é tomado de temor, trazido pelo próprio Espírito Santo a ele, porque a salvação é uma obra miraculosa, e agora ele recebe vida eterna, mesmo em face da morte. Provavelmente ele havia ouvido sobre o ministério de Jesus, conhecido o que ele fez, e agora ele reconhece que Cristo Jesus era aquele que poderia trazer verdadeira salvação. Por isso no texto ele diz que Cristo Jesus, observe a forma como ele diz no verso 40, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Igual sentença de quem? A gente se pergunta. De quem que ele está falando? Ele está falando de Deus. Não temes a Deus, estando sob igual sentença a do próprio Deus? Há certa discussão sobre a interpretação dessa frase, mas a interpretação natural que nós podemos ter é que mesmo talvez não tendo tido tempo de ter tanto conhecimento sobre Cristo, ele reconheceu: Cristo é o verdadeiro Deus. Você está sendo condenado igual a Deus, que não merecia, e não está o temendo, não tem temor diante do Senhor. Nós temos uma das mais claras e fortes declarações da divindade de Cristo sendo trazida por esse malfeitor. E ao mesmo tempo ele reconhece a sua própria culpa, porque se arrepender envolve reconhecer que nós somos culpados diante do Senhor. Reconhecer que nós somos pecadores, dignos de condenação, porque os nossos atos são maus. Nossos desígnios de coração são maus. Nós não sabemos o que aquele malfeitor havia feito especificamente. Alguma coisa que havia trazido grande prejuízo para a sociedade, porque ele estava recebendo a pior condenação, que era a condenação da cruz. Mas a realidade daquele malfeitor aponta para a dureza e para o pecado do nosso próprio coração.
temos um coração corrupto. Precisamos nos arrepender diante do Senhor. Precisamos reconhecer que apenas no Senhor há verdadeira salvação e nos achegarmos a Ele entristecidos com a nossa situação de pecado, com verdadeiro temor, reconhecendo que Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a culpa nossa fosse tirada e a nossa condenação não fosse mais trazida sobre nós. Ele recebeu a condenação que nós deveríamos receber. O justo no lugar dos injustos. Como o próprio Isaías diz no capítulo 53, Ele mesmo levando sobre si as nossas iniquidades. Ele sinceramente se arrependeu dos seus pecados e buscou a salvação em Cristo Jesus. Por isso, compreender a obra da salvação, compreender a obra de Cristo na cruz por nós, envolve, como nós vimos, um reconhecimento do nosso pecado. Mas não apenas isso, envolve que nós nos entristeçamos pelo nosso pecado e o confessemos diante do Senhor. Deus espera de nós que nós confessemos a Ele as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões. E reconhecermos que se não fosse pela obra maravilhosa de Cristo na cruz, nós seríamos condenados merecidamente. Isso é arrependimento. A mesma atitude desse malfeitor deve ser também a nossa atitude. Devemos reconhecer que Cristo estava ali morrendo, não pelo seu pecado, porque Ele não tinha, mas pelo nosso pecado. Por isso nós podemos cantar, como certa vez cantou o autor de um hino, dizendo: Cristo, estás tão carregado, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado, e o sofrimento é teu. Venho aos teus pés, tremente, mereço a punição, mas olha-me clemente, com santa compaixão. Essa era a situação daquele malfeitor na cruz. Ele reconhece: toda a culpa é minha, todo o pecado é meu. Por isso eu venho tremente à tua presença e reconheço: tu não estás sendo condenado justamente, porque eu deveria estar morrendo no seu lugar. Mas ele estava lá, pronto a morrer no lugar dos pecadores, para trazer a verdadeira salvação. Por isso, a morte de Cristo na cruz nos ensina que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Em primeiro lugar, reconhecer que nós somos grandes pecadores diante de Deus. Mas em segundo lugar, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e iniquidades. E em terceiro e último lugar, a salvação pela morte de Cristo ensina que você é alvo de uma salvação graciosa. A salvação pela morte de Cristo ensina que você é alvo da graça salvadora de Deus. Observe como o texto continua dizendo, no verso 42. E acrescentou o malfeitor dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que havia acontecido aqui um pouco antes dessas palavras de Jesus? Lá no verso 34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Jesus Cristo, além de oferecer um sacrifício para o seu povo, Jesus também é um intercessor do seu povo. Se nós somos salvos e temos a garantia da salvação, é porque nós temos um sacerdote que intercede em nosso favor, que está diante de Deus continuamente orando por nós, para que os efeitos da sua salvação não sejam aplicados. Ele ora pelas suas ovelhas, ora pelo seu povo. E nesse momento ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Deus ouviu a oração de Jesus neste momento. Salvou um daqueles homens. Salvou aquele malfeitor. De fato, Deus o perdoou. Perdoou porque ele se arrependeu dos seus pecados e confiou unicamente em Cristo Jesus em face da morte. Da mesma forma como Estevão, em Atos capítulo 7. Estevão ora pela salvação daqueles homens que o estavam apedrejando. E com as mesmas palavras de Jesus ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado. E Deus ouve a sua oração. Um daqueles homens, um jovem chamado Saulo, é convertido por Deus e se torna um dos maiores pregadores e missionários da história da igreja. Deus é aquele que traz salvação graciosa ao maior dos pecadores. Aquele que vive em iniquidades e em grande pecado é alvo de uma salvação graciosa, a qual ele não poderia merecer. O malfeitor não fez nada que o fizesse digno de ser recebido por Deus, mas ainda assim Cristo age com graça. Como diz Isaías 53:12, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Observem que os dois aspectos da obra de Cristo Jesus são citados aqui. Ele tanto se entrega como sacrifício pelo pecado, mas ele também intercede pelos transgressores. Cristo nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Ele nos ensina essa preciosa e valiosa lição sobre a nossa vida cristã. Temos que estar dispostos a amar até mesmo os nossos inimigos, porque esse amor é um reflexo do próprio amor de Deus por nós. Nós éramos inimigos de Deus, rebeldes, alheios a qualquer bem, mas ainda assim Ele nos amou
amou antes da fundação do mundo, nos escolheu quando éramos inimigos e nos tornou seus amigos pela obra de Cristo Jesus. E o ladrão então no verso 42 pede para Cristo Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece que Cristo é o Messias, aquele que instauraria um reino glorioso como Cristo mesmo havia pregado. Ele deposita sua fé unicamente naquele que poderia resolver a situação. Ele sabe que ele iria morrer naquele momento, na cruz, mas esse malfeitor sabe, mesmo Jesus Cristo morrendo, ele instaurará o seu reino. As palavras do malfeitor são palavras de fé. Ele se lembrou de todas aquelas coisas que Cristo ensinou e reconhece, e ele virá para instaurar o seu reino. Por isso ele o chama de Jesus. Jesus significa Yahvé é Salvador. O Senhor é aquele que traz a salvação. A situação dele era desesperadora, irmãos. Estava passando por escárnio também. Passava pela pior das mortes possíveis. E ele foi levado a correr para o único lugar em que ele poderia ter salvação, para Cristo Jesus. A fé envolve conhecimento. A fé envolve também um assentimento intelectual. Mas acima de tudo, a fé significa confiança. A fé é quando nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa vida ao Senhor, a ponto de confiarmos nele, mesmo em face da morte. Como nós vimos no Salmo de número 16, a confiança do salmista era que mesmo morrendo, ele veria os caminhos de alegria, na plenitude da presença do Senhor. O Senhor não permitiria que sua alma permanecesse na morte, e nem que seu corpo visse a corrupção. Mas ele teria o seu próprio corpo ressurreto, e desfrutaria plenamente das promessas de Deus. Isso mais uma vez é uma lição para nós, sobre o exercício da nossa fé na dificuldade. É muito fácil nós termos, ou dizermos que temos fé, em momentos tranquilos. Em momentos tranquilos, a nossa fé não é testada. Podemos dizer, de fato, eu creio em Deus, sei que Ele domina sobre todas as coisas. Mas Deus prova a nossa fé em momentos de dificuldade, em momentos de provação. Em momentos como a própria morte. E como é que nós reagimos a esses momentos? Será que nós reagimos como os homens deste mundo, com desespero, sem saber para onde correr, o que fazer? Ou será que em momentos difíceis, como talvez no leito da morte, nós podemos passar tranquilos, reconhecendo que Cristo está no controle de todas as coisas? Que Ele é aquele que, mesmo diante da morte, nos dá a certeza da vida eterna? Isso que é a fé. A fé nos deve levar a confiar completamente naquele que nos salva e que pode nos salvar. Provavelmente Jesus morreu antes daqueles dois malfeitores. É isso que os evangelistas nos contam. Mas Jesus então traz aqui uma promessa para aquele malfeitor. Jesus iria primeiro, mas no verso 43 ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Cristo foi antes dele para recebê-lo na presença de Deus. Cristo deu a ele a certeza que mesmo que ele morresse naquele momento, ele não aguardaria o retorno de Cristo simplesmente quando ele viesse trazer o seu reino. Naquele mesmo dia, assim que ele morresse, ele desfrutaria da presença de Deus. Ele não esperaria a segunda vinda de Cristo com a consumação do reino que foi inaugurado na sua primeira vinda. A partir daquele momento, ele desfrutaria imediatamente da presença de Deus na glória. E esse texto mostra para nós que não há nenhum intervalo entre a nossa morte e o desfrute da presença de Deus. Não há reencarnação, não há purgatório, não há um sono da alma, não. Jesus diz claramente: hoje estarás comigo no paraíso. Assim que aquele malfeitor morresse, ele desfrutaria do gozo da presença do seu Senhor. A salvação nos dá essa certeza, irmãos. Assim que nós fecharmos os olhos para esta vida, nós desfrutaremos da presença e da visão do próprio Deus. Deus está de braços abertos nos esperando no céu, para nos dar as maravilhas da sua presença. É isso que nos dá esperança, é isso que nos dá conforto. A fé que foi gerada pelo Espírito Santo no coração daquele malfeitor trouxe a ele esperança. Uma esperança de que Jesus voltaria no futuro e que redimiria todas as coisas. Mas Cristo diz, essa esperança você vai desfrutar já hoje. Assim que você morrer, você já vai desfrutar da presença de Deus nos céus. Nós podemos ter essa mesma certeza, irmãos. A certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus, mesmo em situações difíceis como a própria morte. É nesses momentos em que mais nós devemos nos agarrar nas promessas de Deus da salvação. Saber que mesmo em face da morte, das tribulações, das dificuldades, nós podemos nos achegar a Ele. Ele, como um Pai bondoso, está de braços abertos para nos receber e nos dar a certeza de que mesmo sendo pecadores, nós somos alvo de uma salvação graciosa. Nós que somos pecadores, mas reconhecemos isso e nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos promete dar a consumação dessa salvação graciosa que Ele nos deu na morte de Cristo na cruz. Por isso nós podemos continuar cantando, como fez o autor do hino. Se meu refúgio forte,
meu guia e vida e luz. Que eu sinta, vendo a morte, conforto em tua cruz. Na cruz com fé me abrigo e amparo tu me dás. E unido assim contigo, hei de dormir em paz. Mesmo estando diante da morte, nós somos chamados por Deus a nos agarrar à cruz. A cruz é a única coisa que pode nos trazer conforto e segurança. Fora da cruz nós estamos perdidos em pecados. Fora da cruz nós estamos condenados, como aquele outro malfeitor que continuou zombando do Senhor. Mas na cruz nós podemos ter essa certeza, essa segurança, esse profundo abrigo, mesmo diante da morte. Concluindo, irmãos, nós vimos que toda a narrativa sobre a morte de Cristo na cruz nos traz o quão profundo é esse ato do Senhor por nós. Em ter enviado o seu próprio filho, seu único filho, para morrer na cruz em nosso lugar. Cristo Jesus estava sendo zombado por aqueles homens naquele momento, mas ele se manteve fiel à promessa do Senhor, foi obediente ao Senhor e passou pela morte de cruz para salvar o seu povo, para salvar aqueles a quem ele amou, aqueles por quem ele morreu, aqueles por quem ele intercedeu. Por isso a salvação na morte de Cristo Jesus nos ensina sobre a triste realidade do pecado. Assim como esses homens no texto, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Por isso tudo que era espiritual para nós era estranho, era alvo de zombaria, não entendíamos. Mas Cristo é aquele que nos mostra pela sua cruz que, uma vez arrependidos dos nossos pecados, Ele nos oferece uma salvação graciosa, uma salvação profunda, que nos dá certeza e nos dá esperança do desfrute da presença de Deus. A cruz tem um profundo significado para todos nós cristãos. Se não é a cruz de Jesus e a sua consequente ressurreição, a nossa fé é vã. Se Cristo não morreu na cruz e não ressuscitou, a nossa fé é vã e ainda estamos em nossos pecados, é como nos diz o apóstolo Paulo. Mas por causa da cruz nós podemos ter a certeza de que Deus nos amou, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos salvou na história enviando Cristo Jesus. Veio até nós e nos deu o Espírito Santo que, como esse malfeitor, teve seu coração aberto e rasgado. E nos deu agora a esperança de desfrutarmos da plenitude dessa salvação no retorno de Cristo Jesus.